de Deus a todas as nações do mundo. Eu, Pedro, mais uma vez aqui no canal Eclesiastes 11:5. Hoje, para gravar nesse dia 6 de dezembro de 2023, o vídeo que receberá o título de Jesus já dizia que o diabo, a besta e o falso profeta se chamaria de Pai no fim dos tempos. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, o diabo falou para Jesus assim: se és realmente o Filho de Deus, peça que essas pedras se transformem em pães. Então Jesus falou: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vamos ler então a passagem bíblica onde Jesus chamou o diabo de pai da mentira. Ali em João capítulo 8, versículos de 44 a 47. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Contudo, porque vos digo a verdade, não credes em mim. Pode algum de vós acusar-me de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes em mim? Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. O motivo por que não ouves é que não pertences a Deus. Aqui em João capítulo 8, versículos 44 a 47, Jesus chama o diabo de pai da mentira. Só que, olhando ali em Mateus 23, 13, Jesus fala para não chamar ninguém de pai aqui na terra, e nem de rabino, que significa mestre. Mateus capítulo 23, versículos de 1 a 13. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos: os mestres da lei e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, obedecei a tudo o que vos disserem, mas não façais o que eles fazem, pois não fazem o que dizem. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens, e alargam os seus filactérios e alongam as franjas das suas vestes. Amam os lugares de honra nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças, e serem chamados de Rabi pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados Rabi, pois um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados mestres, pois um só é o vosso mestre, o Cristo. O maior entre vós será vosso servo. Pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, fechais os reinos dos céus aos homens, vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que querem.
Quando Jesus falou para não chamar ninguém de pai aqui na terra, Jesus já estava se referindo e já sabia, antes da fundação do mundo, que a besta de Roma se chamaria de pai. Não só a besta, como também o falso profeta e o dragão, que é o próprio diabo. Vamos ver ali em Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, os profetas, as coisas que em breve devem acontecer. Ali em Apocalipse, capítulo 16, onde Deus fala sobre o falso profeta, sobre a besta e sobre o dragão nesse fim dos tempos, se referindo ao que acontecerá quando já os escolhidos de todas as nações já estiverem no reino dos céus. Daí será necessário Deus dar ordem aos seus 7 anjos para lançarem as 7 taças da ira de Deus. Então, Apocalipse capítulo 16, versículos de 10 a 21. Apocalipse capítulo 16, versículos de 10 a 21. Aonde Deus fala que quando o 5º anjo derramar a sua taça sobre o trono da besta que reina ali na cidade das 7 colinas, que é Roma. Então vamos em Apocalipse capítulo 16, versículos de 10 a 21. O 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. Os homens mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e das suas chagas blasfemaram contra o Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do oriente e dos que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos presidentes de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então congregaram os reis, congregaram os presidentes no lugar que em hebraico se chama Armagedon, que é em Meguido, ali no país de Israel. Quando Deus fala ali que foi lançado, o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, que será ali no Vaticano, e o reino se fará tenebroso, e os homens vão morder as suas línguas de dor. Daí o 6º anjo, Deus já fala, que derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do oriente. Então, ali da própria cidade das 7 colinas, Roma, em Apocalipse 16, versículo 13, fala: Então vir sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, que é o Papa Bento XVI, da boca da besta, que é o Papa João Paulo II, e da boca do falso profeta, que é o Papa Francisco. 3 espíritos de demônios, que operam sinais e vão ao encontro dos presidentes de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, que vai ser no Armagedon, ali em Meguido, no país de Israel. O próprio Jesus falou que esses 3, ali da cidade das 7 colinas, onde Deus fala que reina a besta sobre todos os presidentes da terra, Deus fala que dessa cidade sairiam, desses 3 demônios, do Papa João Paulo II, do Papa Bento XVI e do Papa Francisco, sairiam 3 espíritos de demônios para ajuntar todos os presidentes do mundo no lugar que em hebraico se chama Armagedon, lá no país de Israel. Esses exércitos de todas as nações do mundo, ali do país de Israel, vão tentar vencer Deus e Jesus e o exército que vem do céu. Quem será que vai ganhar?
A besta ou Deus? O próprio Jesus, quando falou não chama ninguém de pai aqui na terra, é porque Jesus já sabia que a besta seria chamada de papa, que significa pai. Que o diabo seria chamado de papa, que significa pai. Que o falso profeta seria chamado de papa, que significa pai. Quando Jesus fala para não chamar ninguém de rabino, ninguém de rabi, que significa mestre, porque mestre só tem um, que é Cristo. E não chamar ninguém de pai aqui na terra, porque pai só tem um, que é Deus e está nos céus. Quando Jesus fala não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, uma palavra que é de Deus que é deixada de lado, já faz uma grande diferença. Essas novelas, esses filmes, essas comédias, essas coisas no mundo sufocam a palavra de Deus. Essas pessoas que gostam tanto dessas coisas do mundo só vão perceber que Jesus virá quando já estiver vendo ele nas nuvens dos céus. Haverá pessoas assistindo o último lançamento dos filmes e Jesus vindo perante as nuvens. Haverá pessoas se casando nesse dia, haverá pessoas plantando, haverá pessoas dormindo. E como a própria palavra de Deus diz, que quando Jesus aparecer nas nuvens com todo o exército do céu, o falso profeta Papa Francisco ainda estará vivo e a besta, João Paulo II, já estará ressuscitada. E que Deus abençoe a todas as nações do mundo. E até o próximo vídeo. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos. E então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino.